Oi, pessoal. Bom, hoje o vídeo vai ser sobre conjuntos, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nos conjuntos. Primeiro tem um conjunto dos números naturais, certo? Que é representado por esse símbolo aqui, é tipo um N com um tracinho em cima, tá? E como é que é o conjunto desses números naturais? A partir do zero até o infinito, tá? Nos positivos. Então é 0, 1, 2, 3 e aí por diante, tá? Os números inteiros são os números naturais mais os opostos, certo? Ou seja, os números naturais mais os seus respectivos negativos, tá? Então, os números inteiros, que é representado por esse Z com esse tracinho também, vai do infinito, aí menos 3, menos 2, menos 1, 0, e aí por diante, entendeu? Então, são os naturais, né? Os inteiros são os naturais, mais os negativos. Aí vem depois os racionais, que é esse Q cortado. O conjunto dos números racionais é composto por todo número que pode ser escrito em forma de fração, certo? Que tipo de fração? A fração do tipo A sobre B, em que A pertence aos números inteiros, certo? E B também pertence aos números inteiros, só que não pode ser zero, certo? Porque a divisão de qualquer número por zero não dá muito legal, não. E essa fração, ela pode ser uma fração decimal exato, né? Do tipo, quando eu dividir A por B, vai dar um decimal exato, tipo 0,25. Ou então pode ser uma dízima periódica. Tipo, quando eu dividir A por B, pode dar 0,3333333, é um número racional, tá? E quando eu tiver essa dízima periódica, como é que eu vou saber qual a fração que gera essa dízima periódica, tá? Aí a gente vai agora para a fração geratriz, que é a fração que gera essa dízima periódica, certo? Eu vou apresentar aqui dois jeitos de fazer. Eu prefiro o segundo, que eu acho ele mais fácil, mais prático, mas eu vou apresentar os dois aqui e vocês ficam livres para escolher. O primeiro jeito é o seguinte, vamos lá. Eu quero saber a fração geratriz de 0,44444. Uma observação. Quando tiver esse tracinho aqui em cima do número, quer dizer que esse número, que tiver o tracinho em cima, é o número que está se repetindo, certo? É o período, é a dízima. Então, qual a fração geratriz dessa dízima aqui? Então, vamos lá. Eu vou pegar essa dízima, né? 0,44, e aí por diante. Vou igualar a x. É o seguinte, quando for uma dízima periódica que não tem anteperíodo, né? Que eu vou já dizer aqui o que é. Quando for só o número mesmo que se repete, aí só tem um passo a fazer, tá? A gente pega, né? Igual a x. E aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai multiplicar desse lado e desse lado por 10, beleza? Por quê? É o seguinte, multiplicando os dois lados por 10 vai ficar. Quando eu multiplico por 10, a vírgula anda uma casa para a direita, beleza? Então aqui vai ficar, esse 4 vai passar para cá, vírgula, e aqui como são infinitos os números 4, então continua infinito, beleza? Que é igual a 10x, porque o que eu faço de um lado é igualdade, eu faço de outro. Multipliquei por 10, multipliquei por 10. Por que eu multipliquei por 10? Porque 10 é o menor número pelo qual eu tenho que multiplicar essa igualdade aqui para poder deixar o período, né, quem está se repetindo, o número que se repete, do lado antes da vírgula, tá? E aí, beleza. Feito isso, eu vou fazer o que agora? Eu montei tipo um sisteminha e agora eu vou subtrair, beleza? Então agora vai ficar 10x menos x, que é igual a 10x é 4,44 e assim por diante. E x é 0,44 e assim por diante. Por que eu fiz isso? Porque quando eu subtraio esse número desse, você tá vendo que aqui as casas decimais são as mesmas. Porque como é uma dízima periódica, então ela é infinita, certo? Então a quantidade de casas decimais que eu tenho aqui são infinitas. E todas são 4. E a quantidade de casas decimais que eu tenho aqui também são infinitas e também são 4. Quando eu subtraio 0,4 de 4,4444, como as casas decimais são iguais, eu posso simplesmente cortar elas. Show? E aí vai ficar 10x menos x é 9x, que é igual a... Como eu cortei as casas decimais, só o que sobrou foi 4 aqui e o 0 aqui. Beleza? E aí, passando 9 dividindo, né? Como 4 menos 0 é 4, vai ficar aqui que x é igual a 4 dividido por 9. Beleza? Passei o 9 dividindo. Então, 4 sobre 9 é a fração geratriz dessa dízima 0,4444. Beleza? Agora vamos aqui para o segundo exemplo. Aqui eu vou explicar o que é o anteperíodo. Anteperíodo é todo número que está depois da vírgula, só que ele não se repete, entendeu? O período é o que se repete. Então, aqui nesse 0,417777, o período é 7 e o anteperíodo é esse 41, certo? É o que está atrapalhando ali o período. Então, vamos lá, de novo, igual a 0,41777 assim por diante, igual a x. Agora é o seguinte, quando tiver anteperíodo, eu vou ter que fazer um passo a mais, tá? Vamos primeiro fazer esse passo aqui, que é o quê? A gente vai colocar todos os números até o que se repete para antes da vírgula, tá? Foi justamente o que a gente fez aqui. Só que, como eu não tenho anteperíodo, a única coisa que eu vou colocar para antes da vírgula é o 4, que é o período, certo? Quando tiver anteperíodo, eu vou pegar todos os números até o período e botar para depois, para antes da vírgula, beleza? E para isso, a gente vai multiplicar por um múltiplo de 10, né? Em que a quantidade de zeros é a quantidade de casas que a gente vai ter que andar com a vírgula, tá? Então, vamos lá.
Para a gente colocar até o 7, que é o período para antes da vírgula, a vírgula vai ter que andar 3 casas, beleza? Então, a gente vai ter que multiplicar por um número que tenha 3 zeros, ou seja, 1000. Então, vai ficar 1000x, que é igual a, multiplicando por 1000 aqui, vai ficar 41, 7,77, assim por diante, tá? Beleza, fizemos os passos iguais. E agora, como tem um anteperíodo, esse é o passo adicional que a gente vai ter que fazer, tá? Que é o seguinte, por que a gente vai ter que dar esse passo a mais? Porque aqui não tem como eu fazer que nem eu fiz aqui, no 10x menos x. Porque se eu pegar esse 1000x menos esse x, você tá vendo que as casas decimais não são iguais. Então não teria como elas cortarem aqui, entendeu? Então aqui a gente vai ter que pegar, a gente vai ter que multiplicar essa primeira equação por um outro número em que iguale com essas casas decimais aqui. Então vamos lá. As casas decimais que eu tenho aqui é 7, 7, 7, 7, 7 e assim por diante, tá? É o período. Então agora eu vou ter que multiplicar esse número por um número, né, um múltiplo de 10, que permita que esse número tenha as mesmas casas decimais que esse. Ou seja, a gente vai isolar o anteperíodo. Basicamente isso, beleza? Então, ó, eu vou pegar esse número, essa dízima, né, vou multiplicar por 100, né, vou dar agora duas casas, para poder isolar esse anteperíodo e deixar na casa decimal só o período, beleza? Então vai ficar 41,77, assim por diante, igual a 100x. Show? Aqui, ó, agora a gente tem as mesmas casas decimais. Agora eu posso fazer essa subtração, beleza? 1000x menos 100x é igual a esse número, 417,77777 menos 41,777, assim por diante, beleza? Bom, aqui, como as casas decimais são iguais, elas podem se cancelar, beleza? 7 menos esse 7 aqui. E só o que vai sobrar é 1000 menos 100, 900x, que é igual a... O que sobrou aqui, nesse número, foi 417, beleza? Então, 417 menos, e aqui o que sobrou foi só o 41, show? Agora é só resolver. Vou passar o 900 para o outro lado, certo? Vai ficar x é igual a... Esse resultado aqui é 376 sobre 900. Pronto. Essa daqui é a fração geratriz. Mas como vocês podem perceber, ainda não é a fração irredutível, né? Que é a fração que não dá para simplificar mais. Então, aqui a resposta já está certa. Mas se você quiser uma fração irredutível, vai ficar 94 sobre 225, certo? Essa daqui é a fração irredutível, mas essa daqui já pode dizer que é a geratriz, né? As duas são geratriz, só que essa daqui é irredutível. Não muda nada. Agora vamos para esse outro exemplo aqui. Aqui é o mesmo jeito desse, certo? Não tem nenhum anteperíodo, só que a única diferença é que aqui eu só tenho um número se repetindo e aqui eu tenho dois, beleza? Então vai ficar o seguinte, 0,23, 23, 23 e assim por diante, igual a x. Aqui, como eu não tenho anteperíodo, eu não preciso dar aquele passo adicional, beleza? Então aqui eu só vou multiplicar por um número para poder deixar o período antes da vírgula, beleza? Então a gente vai multiplicar aqui, ó, por 100, show? Já que são duas casas decimais. Então vai ficar 23,23, 23, 23, assim por diante, igual a 100x. Como eu não tenho anteperíodo, aqui as casas decimais já são iguais. Porque aqui é 23, 23, 23, 23 e assim por diante. E aqui também, 23, 23, 23 e assim por diante. Então eu já posso fazer essa subtração. Então isso aqui vai ficar 100x menos x é igual a 23,23, 23, 23, menos 0,23 e assim por diante, tá? Bom, aqui as casas decimais são iguais, então elas se cancelam, né? Já que é uma subtração. E aí vai ficar 99x, que é igual a... Só o que sobrou aqui foi 23 menos 0. Passar 99 para o outro lado, vai ficar x igual a 23 sobre 99, certo? Que aqui não tem mais como eu dividir, porque 23 é um número primo e 99 não é um múltiplo de 23, beleza? Agora vamos aqui para o último exemplo. Você percebe que aqui, nesses três exemplos anteriores, todos os números antes da vírgula, né, antes da gente fazer todo esse processo, era zero. Aqui, eu tenho 2,433333. Então, aqui, eu tenho a parte inteira dessa dízima, certo? Mas não muda absolutamente nada. Faz como se não importasse, certo? Que realmente não importa. Então, aqui vai ficar 2,4333, assim por diante, igual a x. Aqui, eu já tenho o anteperíodo, certo? Que é o 4. O 2 não é anteperíodo, tá? É só o 4. Como a gente tem um anteperíodo, a gente vai ter que dar esse passo a mais, tá? Primeiramente, vamos pegar todos os números até o período e botar para antes da vírgula. A gente vai ter que multiplicar aqui, ó, por 100, beleza? Para poder dar duas casas para a direita. Então, vai ficar 243,33333 igual a, multipliquei por 100, então aqui vai ficar 100x. Só que como a gente tem o anteperíodo, vamos ter que dar esse passo adicional, que é o quê? Deixar período de um lado, anteperíodo e parte inteira, né, como a gente tem aqui, de outro, beleza? Então, aqui a gente vai ter que voltar uma casa, né? Então, tira um zero, a gente vai ter que multiplicar isso daqui por 10, tá? Então, vai ficar 24,333, assim por diante, igual a 10x. Agora pode fazer.
vai ficar 100x menos 10x, que é igual a 243,333 menos 24,333, beleza? Então, como aqui as casas decimais são iguais, elas se cancelam. E aqui vai ficar 90x, que é igual a... Aqui o que sobrou foi 243, e aqui o que sobrou foi 24, beleza? Passar o 90 para o outro lado, vai ficar x é igual a 219 sobre 90, beleza? Essa daqui já é a fração geratriz, já tá certa a resposta. Mas ainda dá para dividir, tá? Então, se vocês quiserem, fica 73 sobre 30, beleza? Esse daqui é o primeiro jeito de se fazer, tá? Eu achei ele um pouco chato e complicado, porque tem que ficar multiplicando por 10%, não sei o que, tá. Mas, enfim, tá no livro, né? Então, tô ensinando aqui para quem achar melhor. Vamos aqui agora pro segundo jeito, tá? Que é o seguinte. Usei os mesmos exemplos, tá? Pra gente ver como vai dar o mesmíssimo resultado, só que de maneiras diferentes. Então vamos aqui. O primeiro passo é o seguinte. É bom, na verdade, escrever o número, essa dízima, com esse traço aqui em cima, porque a gente vai precisar desse traço como referência, tá? Então vamos lá. A gente vai primeiro escrever aqui o número todo, certo? O número todo aqui é como se fosse 0,4, porque o 4 se repete, né? Então vamos usar só um exemplar dele. Então eu não preciso escrever o 0, né? Os do 4, então só o 4. Agora, menos, taca a mão na barra. Por isso que escrever a barra fica legal para você usar esse jeito. Porque aí, entre aspas, taca a mão na barra, a gente vai ignorar o que tá com a barra e vai escrever o que não tem, certo? Tudo que tiver antes dele. Só o que tem antes é esse zero. Então vai ficar 4 menos 0 sobre. Aqui embaixo a gente vai escrever um 9 para cada período que a gente tiver e um 0 para cada anteperíodo, tá? Como aqui não tem anteperíodo e o período é só esse 4, então só escreve o 9, beleza? Então isso aqui vai ficar 4 sobre 9, que é justamente ó, o mesmo resultado, só que com bem menos conta, certo? Segundo exemplo aqui, ó, escreve o número todo, que é esse 0, 4, 1 e 7. Então tiro esse 0, né, porque 0 é a esquerda. Então vai ficar 417 menos, é sempre menos, tá? Taca a mão na barra. Agora só o que sobrou antes do 7, né, antes do período, é esse 41. Então 41 sobre... Escreve aqui embaixo um 9 para cada período e um 0 para cada anteperíodo, certo? Então, isso daqui vai ficar 376 sobre 900, certo? Justamente, ó, o mesmo resultado. E, né, se quiser a fração redutiva, 94 sobre 225. Agora, vamos aqui. Escreve o número todo, né? 23, menos, taca a mão na barra, só que sobrou foi o 0. Sobre, como são dois períodos, aqui vai ficar 99. Então vai ficar 23 sobre 99. Como não dá mais para dividir, né? Simplificar. E aqui, escreve o número todo, 243, menos, taca a mão na barra, o que sobrou foi 24. Sobre, só tem um período, então é um 9, e só tem um anteperíodo, porque o 2 é a parte inteira, ele não é anteperíodo. Então, se só tem um anteperíodo, só o 0. Então, esse daqui vai ficar 219 sobre 90, né? Se você quiser a fração irredutível, 73 sobre 30. Show? Então, aqui a gente terminou a fração geratriz. Vamos para os outros conjuntos. Beleza, vamos agora aqui para os últimos dois conjuntos, um resumo e entrar em subconjunto, beleza? Aqui a gente tem os irracionais, que são o quê? São os números que não podem ser escritos como fração por serem dízimas não periódicas. Se são dízimas não periódicas, então elas não têm uma fração geratriz, não tem uma fração que gere essa dízima, já que ela é não periódica, não tem como eu ter um padrão ali, entendeu? E aqui, por último, o conjunto dos números reais. E o que é o conjunto dos números reais? São todos os números com representação decimal, seja essa representação um decimal exato, um decimal periódico, ou então um decimal não periódico. É geralzão, certo? Então, em resumo, visualmente é isso que a gente tem. Aqui o conjunto maior, o conjunto dos números reais. Aqui a gente tem separado, né, o conjunto dos números irracionais. Aí aqui a gente tem o conjunto dos racionais, que dentro tem o conjunto dos números inteiros e dentro o conjunto dos números naturais, beleza? Ainda tem o conjunto dos números complexos, mas como eu quase não vejo cair em questão, então não achei que seria importante pontuar aqui, tá? Mas os números complexos estariam aqui fora, circulando os números reais. Aqui é o subconjunto. O que é um subconjunto? É uma parte de um conjunto. O nome já está dizendo, é um subconjunto. Por exemplo, se eu tenho um conjunto A e um conjunto menor B, que está todo dentro de A, então isso quer dizer que o conjunto B é um subconjunto do conjunto A. Ou seja, todo elemento de B é também um elemento de A. Eu também posso ter essa representação, que B está contido em A. Está contido esse Czinho normal, né? Se fosse o C ao contrário, seria contém. Ainda em subconjuntos, a gente tem como calcular o número de subconjuntos de um determinado conjunto, que é pela fórmula 2 elevado a n, em que n é o número de elementos desse certo conjunto, certo? Então, por exemplo, se eu tiver o conjunto A
que é 1, 3 e 7, eu tenho 3 elementos desse conjunto. Então, a quantidade de subconjuntos que eu tenho é 2 elevado a 3, que é 8. E quais são esses 8 subconjuntos? Eu fiz aqui porque 8 é um número pequeno, tá? Mas se fossem mais elementos, não valia a pena. Mas aqui é só para mostrar. O primeiro subconjunto é o subconjunto nulo, certo? Que é o subconjunto que não tem nenhum dos elementos do conjunto A, certo? Todo conjunto tem esse subconjunto nulo. Então, a gente tem o nulo, a gente tem o subconjunto que é formado só pelo elemento 1, só pelo elemento 3, só pelo 7, pelo 1 e pelo 3, pelo 1 e pelo 7, pelo 3 e pelo 7, e o que é igual ao conjunto, certo? Subconjunto que tem todos os 3 elementos. Então, bora lá para a próxima parte de conjuntos, tá? Que é a união, a interseção e a diferença. A união de conjuntos, né, a junção de conjuntos, é um conjunto de elementos que pertencem a pelo menos um dos conjuntos, certo? Vocês vão entender mais aqui no exemplo. Então, se eu tiver conjunto A, conjunto B, eles podem estar se tocando ou não. E se eu tiver a união A e B, eu vou representar assim, ó, A união, certo? Que é esse Uzinho, é o símbolo da união. B, que é a junção dos elementos de A com os elementos de B. Isso vai formar um conjunto, né, de elementos que pertencem a pelo menos um dos conjuntos. Então, um exemplo. Se A for 1, 2 e 3, né, os elementos de A forem 1, 2 e 3, e os de B forem 4 e 5, então a união B é 1, 2, 3, 4 e 5, certo? É a união desses elementos. Aqui agora vamos aqui para a interseção de conjuntos, certo? Que é a parte em comum entre esses conjuntos. Então, se eu tiver conjunto A, conjunto B, agora que na interseção eles têm que estar se tocando para poder realmente ter uma parte em comum entre eles, tá? Então, essa partezinha aqui que pertence tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B é a interseção, que é o símbolo esse U virado, B, certo? A interseção B. Então, um exemplo. Se A for 1, 3, 5, 7 e 9 e B for 1, 5, 9, 11 e 15, então a interseção B são os elementos que fazem parte dos dois ao mesmo tempo. Ou seja, os elementos em comum dos conjuntos A e B, que é justamente 1, 5 e 9, certo? E a última parte do vídeo, que é a diferença entre conjuntos, que é o quê? É um conjunto retirado do outro. Vale ressaltar que aqui, em todos os exemplos que eu mostrei aqui, eu só usei 2 conjuntos, que é mais fácil de desenhar, tá? Mas em todos aqui eu poderia ter mais de 2 conjuntos. Só ficaria mais chato aqui na interseção, para poder montar, tipo, 3 conjuntos daqui vai, 4 fica estranho, 5 fica pior. Mas, enfim, é possível, né? Então vamos aqui para o exemplo. Eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Essa partezinha aqui que eu pintei de azul é A menos B, ou seja, o conjunto A retirado o conjunto B, tá? Que realmente tem que estar tocando no outro para poder fazer essa diferença. Então, por exemplo, se A for 1, 2 e 3 e B for 1 e 3, então A menos B é 2. Porque eu tenho esses elementos e retirados esses só sobra esse daqui. Show? Então, terminou aqui a parte da teoria e vamos para as questões.